Sabe, se a gente parar para pensar, o que é que conecta tudo? Conhecimento, cultura, até as nossas crenças. Tá tudo amarrado pela comunicação, né? Parece até uma mágica que nos une como sociedade. Mas como é que isso funciona de verdade? É isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Olha só pra isso. Uma história inteirinha, tem personagem, tem conflito, tem até uma resolução. E o mais incrível, 0 palavras. Nenhuma. E mesmo assim a gente entende tudo, né? O nosso cérebro simplesmente preenche as lacunas assim, na hora. Como é que ele faz isso? É essa pergunta que vai ser o nosso guia. Então, para a gente entender a linguagem falada do nosso dia a dia, primeiro vamos dar um passo atrás. Vamos mergulhar nesse mundo sem palavras, sabe? A comunicação que vai muito além da fala. Vamos desmontar essa historinha aí para ver o que está acontecendo. É impressionante como o nosso cérebro é bom nisso, né? Ele é um mestre em decodificar símbolos. A gente olha a expressão do cara, o terno, a cidade grande ao fundo e na hora pensa, vida corporativa, infelicidade. Aí, de repente, aparece a borboleta. E ela vira o quê? Um símbolo de liberdade. A mudança de roupa, a pasta que ele larga, tudo isso vai construindo essa narrativa de libertação. Ninguém falou nada, mas a mensagem chegou, alta e clara. É um código visual que todo mundo aqui entende. E isso mostra uma coisa fundamental, né? A fala é só a pontinha do iceberg do nosso arsenal de comunicação. Todo santo dia a gente navega por um mar de gestos, de olhares, de símbolos, tudo para passar ideias super complexas. E o mais louco é que a maior parte disso é inconsciente. É tipo uma linguagem silenciosa que todo mundo fala sem nem perceber. Ok, beleza. A gente já entendeu que comunicação é uma coisa bem ampla. Mas e a linguagem humana especificamente? Aquela com regras, sons, palavras. O que é que faz dela algo tão especial, tão poderoso? Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo na estrutura disso. E para ajudar a gente, tem uma sacada de um linguista muito importante, o Marcus Bagno. Ele diz que a linguagem é um fenômeno sociocognitivo. Parece um palavrão, né? Mas calma, a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Vamos dar uma olhada. A ideia é a seguinte: a linguagem tem tipo 2 lados da mesma moeda. Eles não se separam. O lado cognitivo pensa que é a nossa capacidade cerebral, sabe? Tipo o hardware do computador. É a máquina que a gente tem para processar símbolos. E o lado social? Bom, esse é o software que roda nesse hardware. É a linguagem na prática, no dia a dia, conectando a gente, criando cultura, costurando a nossa comunidade. Essa imagem ajuda a gente a visualizar, né? Pensa que cada pessoa é um ponto, um universo inteiro de pensamentos. E a linguagem? A linguagem é essa rede, são essas linhas que conectam todos esses pontos. E o resultado disso não é só um monte de gente junta. É muito mais, é uma cultura, uma sociedade inteira, onde as ideias viajam e criam algo muito maior do que cada um de nós individualmente. Bom, até agora a gente falou bastante em símbolos, né? Mas da linguística tem um termo mais técnico, mais preciso para isso: signo. E olha, entender essa palavrinha é a chave para a gente realmente sacar o poder da linguagem humana. Então, afinal, o que é um signo? E não tem nada a ver com astrologia, tá? É uma coisa bem mais fundamental. Simplificando bastante, um signo é qualquer coisa que faz a gente pensar em outra coisa. É isso. É uma ponte entre o mundo real e a nossa mente. Parece meio abstrato falando assim, mas na prática a gente usa isso o tempo todo. Por exemplo, pensa nesse desenho de fogo. Ele não queima, certo? Não é o fogo de verdade. Ele é um signo. Ele funciona como um gatilho na nossa cabeça que dispara a ideia de fogo, com tudo que vem junto: calor, luz, perigo. A linguagem, no fundo, é basicamente isso, um sistema gigante e super organizado desses gatilhos mentais, que a gente chama de signos. Beleza, agora que a gente já entendeu o que são os signos, dá pra gente tocar numa pergunta que é um clássico. Se os animais tão bem se comunicam, por que a gente diz que eles não têm uma linguagem igual à nossa? Olha só que interessante. De um lado, as abelhas, com aquela dança famosa delas para avisar onde tem néctar. Do outro, a gente batendo um papo sobre onde encontra flores. Parece a mesma coisa, né? Mas a diferença, gente, é abissal. E aí a gente chega num ponto que pode soar meio polêmico até. Os animais se comunicam, claro, de jeitos incríveis. Mas, para a linguística, falando de forma bem técnica, eles não têm linguagem. Ué, mas por quê? Por que essa distinção tão radical? A resposta está na diferença entre 2 coisas: código de sinais e sistema de signos. O dos animais é um código de sinais.
É fixo, engessado, é puro instinto, sabe? Limitado a coisas como comida ali, perigo aqui. Uma abelha, por exemplo, não consegue criar uma dança nova para falar do cheiro de uma flor. Já a nossa linguagem é um sistema de signos. É aberto, é flexível, criativo e infinito. A gente pode falar do passado, do futuro, de amor, de filosofia, ou falar que as flores estão logo ali, de 500 maneiras diferentes. É exatamente por isso que os especialistas fazem essa distinção. O que os animais têm é um código de sinais, super eficiente para sobreviver, sem dúvida. Mas não é a mesma coisa que essa ferramenta infinitamente criativa e expansiva que a gente chama de linguagem. E isso tudo nos traz de volta para o verdadeiro poder da linguagem. Porque ela não é só uma ferramenta para a gente falar onde está a comida. Não. Ela é uma ferramenta para construir mundos inteiros. Esse é, de verdade, o nosso superpoder. Com a linguagem, a gente não só descreve o mundo, a gente constrói o mundo. É com ela que a gente cria arte, cria leis, cria ciência. A gente compartilha não só informação, mas valores, sonhos. No fim das contas, é a ferramenta que a gente usa para dar sentido a tudo. E tem essa frase do Aristóteles que, nossa, resume tudo perfeitamente. Somos, por natureza, animais políticos. Ser um animal político quer dizer que a gente é um bicho que vive em comunidade, na polis, na cidade. E o que é que permite isso? O que permite a gente negociar, cooperar, construir coisas juntos? A linguagem. Então fica aqui uma reflexão para a gente levar. Se a linguagem é essa ferramenta tão poderosa que a gente tem para criar conexão, para criar significado, a grande pergunta que não quer calar é: como a gente pode usar essa ferramenta melhor para construir um mundo com um pouquinho mais de entendimento, talvez?